de pé, para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque hoje estamos aqui honrando e glorificando o teu nome. Te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Eu sei que cada um, meu Deus, que veio aqui nesta noite veio buscar o teu Santo Espírito. Então que teu Santo Espírito, meu Deus, desça sobre a nossa vida, que possa sair daqui preenchidos pelo teu poder. Que aquele, meu Deus, que vier atrás de resposta, saia com a resposta da sua oração. E que, meu Deus, ninguém que veio aqui nessa noite sinta o desejo de voltar aqui amanhã, meu Deus. Que todos sintam esse desejo de voltar aqui amanhã. Para que juntos possamos, meu Deus, honrar e glorificar o teu nome. Repreende todo o mal, meu Deus. Que a cada visita que veio aqui nesta noite, meu Deus, sinta abraçada pelo teu Santo Espírito. Sinta acolhida e sinta o toque do teu amor. Repreende todo o mal, meu Deus. Abençoa cada família, cada lar que é apresentado, meu Deus. Aquelas pessoas que entraram com problemas, meu Deus, que ela saia restaurada. Aqueles que entraram doentes, que saia curado. Aquele que entrou com problema, que saia com problema resolvido. Porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E em Ti confiamos para todo sempre. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos. E aí, tem alguém aqui nessa casa? Tem ou não tem? Tem. Eu não ouvi quando eu falei uma ótima noite a todos. Agora eu estou escutando, né? Agora que eu escutei direito, viu? Olha, tem uma mensagem aqui. Aqui no Instagram tem uma mensagem, né? Feliz semana. Entrei só para dar um oi, né? Que Deus abençoe o Caleb. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. É a nossa querida amiga Rose Cavalcante, esposa do Fabiano. Fabiano lá da Canabrava, né? E aí Rose entrou aqui e mandou uma saudação também para você, Rose. Que Deus te abençoe, a tua família aí também, hoje e sempre, tá bom? É o segurança da irmã. É o segurança da irmã que está aí. Meus amigos, antes de eu começar, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Acho que para alguns eu já mostrei no WhatsApp, mas estava na casa da irmã Cristina, almoçando, né? Quando eu cheguei, no meio do caminho voltando, né? Paro com ali alguns senhores ali conversando, né? Traz aqui uma palavra para ele. Aí eu parei. Quando eu tô ali conversando com um deles, chega uma garotinha e ela me dá um papel. E aí, olha só o que está escrito no papel: Jesus te ama. Amém. Ela, no caso, costuma escrever essas cartas. É uma garotinha de 5 anos. Uma garotinha de 5 anos me deu esta carta aqui, ó. Jesus te ama. É o que está escrito aqui. E ela não falou ali mais nada, porque ela é tímida. Mas a pessoa que estava com ela falou assim: ela costuma escrever coisas assim. E já aconteceu de pessoas estarem pensando em fazer besteira, e aí o que aconteceu? Essa pessoa desistiu por causa da mensagem que ela escreveu. Você imagina o impacto que isso aqui traz? Eu falei, eu vou guardar isso aqui, porque na verdade isso aqui é um exemplo para os nossos aventureiros, as nossas crianças.
inclusive para os adultos. Agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Esse tema é um tema que muita gente se preocupa. Mas nós vamos falar sobre ele hoje. E que tema é esse? Sobre a morte. Alguém aqui já perdeu um ente querido? Quantos aqui já passaram por essa situação? Todos, né? Eu perdi minha mãe, tem 1 ano e meio. Eu perdi o meu pai. A primeira pessoa que eu vi morta na minha frente foi meu pai. Eu não sabia o que era a morte. Eu tinha 5 anos de idade. Mas a morte é uma intrusa. E o que acontece é que as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. O que acontece com uma pessoa depois que morre? Alguém por aí já viu alguma alma penada? Antigamente se falava muito, né? Principalmente quando meu pai morreu, minha mãe dizia assim, não fica chorando não. Não é para chorar ele não, porque a alma dele foi para o céu, e se você ficar aí chorando, chamando por ele, ele vai vir puxar o teu pé de noite. Isso me dava um medo. Isso me dava um medo. Porque aí você imagina, eu estou acostumado com a pessoa, de repente eu perco aquela pessoa, e aí quando eu começo a lamentar a perda daquela pessoa, o que acontece? Acontece que, não, vai vir ela de noite para puxar o teu pé aí. Não, peraí. Agora, há muitas tentativas para responder essa pergunta. Há muitas tentativas para responder esta pergunta. O fato é que, olha só, a maioria das explicações só consegue aprofundar a angústia, porque envolve também a tristeza que está ali no tema da morte. O que acontece? As pessoas acreditam que uns quando morre vai diretamente para o céu, outros vão diretamente para o inferno. Há quem acredite que quem morre está no pó da terra, certo? E também há aqueles que acreditam no purgatório. Eu vi um líder religioso aí, de uma determinada religião, ele falou assim, ele é um sacerdote, e ele disse assim, o velório é o lugar onde o sacerdote mais mente. Olha, e os pastores também, viu? Isso não fica só para líderes, só da parte dele. Ele se referia ao fato de que é assim, a pessoa vive a vida toda errada, você não quis conta com Deus, não sabia, sabia a verdade, mas vivia as coisas erradas no pecado o tempo todo, e aí o que acontece? Acontece que essas pessoas, essa pessoa, na verdade, quando ela morre, aí o que acontece? Na hora ali de fazer o funeral, o nosso irmão está lá no céu. Peraí, como é que história é essa? A pessoa viveu a vida toda errada, e foi isso que ele falou. Como é que ele vai para o céu? Que céu é esse? E isso é uma verdade. É uma verdade. Como é que a pessoa vive no pecado e vai diretamente para o céu? Não. A gente tem que passar ainda pelo juízo. Certo? É um tema que nós vamos falar ainda nos próximos dias. Olha só. Há quem acredite na reencarnação também. A reencarnação é assim, um exemplo. A pessoa morreu aqui, mas ela já reencarnou em outra pessoa lá no Egito. Você entendeu? Ela era uma mosca lá no passado, mas hoje virou um ser humano.
Nós temos que respeitar todas as religiões, mas nós temos que saber o que a Bíblia diz a respeito da morte. Entendeu? Porque essas ideias são ideias conflitantes. E nós vamos ler algumas passagens que falam da vida e da morte. O primeiro texto está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7, traz a resposta para a pergunta: o que é a alma? Como foi, na verdade, feito o ser humano? Então, olha só o que está escrito em Gênesis 2, verso 7, a respeito da alma. A Bíblia declara da seguinte maneira. Vamos orar. Todos acharam? Pai querido, Deus eterno, que o Senhor fale conosco agora através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito se manifeste aqui. E a Tua palavra aberta seja também algo que fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Está escrito, a Bíblia diz assim, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Veja que aqui está escrito que o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o homem do barro e depois, soprou. É interessante que a Bíblia, ela dá esse destaque para, no caso, a criação do ser humano. Então, é muito importante para nós buscarmos compreender o fato de Deus haver criado o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E é interessante, né, que Deus criou tudo e Ele fez tudo perfeito. Agora, a alma sou eu. Você está entendendo onde eu quero chegar? A alma somos nós. No caso, nós somos alma. As pessoas acreditam, na verdade, que a alma está dentro de nós. Mas quando, na verdade, elas estão sendo enganadas. Quando a Bíblia diz que a alma é o ser humano. A Bíblia diz de maneira bem clara que nós somos a alma, ao invés de dizer que nós, seres humanos, temos uma alma. E por que isso é tão... E aí? Tudo certo aí? Vai ficar firme. Parece que agora sim, né? Assim, a palavra de Deus diz de maneira bem clara que nós somos a alma de... Hoje parece que não vai segurar. Pode deixar aí. Está caindo. A palavra de Deus diz de maneira bem clara em Ezequiel capítulo 18. Aí eu quero ver. Agora? Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 18:4. Tá bom? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Pode voltar aí.
Ezequiel 18:4 fala assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho também é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, quem é que peca? É um espírito desencarnado? Não. É a alma. A alma é a junção do barro com o sopro de vida. Então, ó, nós temos que entender que a alma vivente, de acordo com esse texto, aqui, né, na verdade, pelo que a Bíblia está dando a entender, é de que o ser humano é a alma. A alma é você, a alma sou eu, a alma somos nós vivos, porque nós pecamos. Aí então, a palavra de Deus deixa de maneira bem clara que quem peca é o ser humano. E o versículo 20 ainda diz assim, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá de novo. Então, quem é que peca? É o ser humano. Só que, diante dessa situação toda aí, as pessoas ficam, a morte no caso, ela é algo que acontece. Aí, né? Ou seja, a pessoa morreu e morreu ali no caso, ela morreu e saiu a alma dela. Não saiu. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a alma morre. Eu poderia abrir muitas outras passagens aqui, mas existe um texto que deixa bem claro o seguinte, ó. No livro de Eclesiastes, dá a entender o seguinte, Eclesiastes 9. Será que uma pessoa que morre, ela sabe de alguma coisa? E aí? Eclesiastes capítulo 9 diz algo a respeito disso. Saia. Vamos te jogar. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 diz assim. Olha só, presta atenção. Aqui diz assim, porque os vivos sabem que hão de fazer o quê? Morrer. Que hão de morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz o quê? No esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Nem tampouco eles têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então os mortos sabem de alguma coisa? Não. Então, peraí. No dia 2 de novembro, eu vou fazer aquela comida, né? Aquela farofa que o meu pai gostava, chegava lá em cima da cova, olha, eu vou trazer aqui aquela farofa que o meu pai gostava. Eu vou levar aqui a flor, porque minha mãe, no caso, vai ficar vendo. Será? Não. A Bíblia diz que não. Porque a Bíblia diz que eles não sabem de coisa nenhuma. Eles não estão vendo nada. Mas não estão lá no céu? Não estão. Estão dormindo aonde? No versículo, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, Eclesiastes 12, 7. Está escrito, e o pó volte à terra como era, e o espírito, o sopro, volte a Deus que o deu. Então, aqui acontece exatamente o oposto da vida, lá de Gênesis 2. Lembra? Lá em Gênesis capítulo 2, Deus soprou no homem o fôlego de vida e aí ele passou a ser alma vivente. E aqui sai o fôlego de vida
e ele se torna alma morrente, digamos assim, né? Ou seja, ele morre, ó, ele cai. Você vê que o morto, se você não tirar ele do lugar, nem ele sai do lugar. Nem ele vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o corpo está ali, ó. Entra em decomposição o corpo. Então, ó, o espírito aqui não é uma entidade pensante, é sopro de vida. Eu poderia traduzir ou recitar esse verso da seguinte maneira: o pó volte à terra como era, e o sopro volte a Deus que o deu. Então, olha só, se a pessoa quando morre, na verdade, ela vai para a sepultura. É o que está dizendo aqui. Ô, irmão, falando que meu marido faleceu, que ele caiu. Assim que ele caiu, embaixo da viagem, a cabana parou, ele fez assim. Aí. Foi embora. Tem até, né, o irmão Evandro fala, né, Emerson, que tem o sentido, né, tem um período de tempo, né, que ainda fica, né, ali depois quando a pessoa morre, tem um determinado... Foi eu que falei da faculdade com o professor. Sim. Ele relata que a ciência não consegue descrever porque a audição é a última aparato que funciona. Ele leva em torno de quase 8 segundos. Ah, sim. Então tá vendo? E até isso é interessante, mas a pessoa morre, cai ali. Agora, eu quero colocar aqui algumas questões relacionadas à questão que foi colocada no início. Veja, se a alma é imortal e a alma vai para o paraíso, me diga uma coisa, para onde foi a alma de Lázaro quando ele morreu? E aí? Será que Lázaro foi para o céu, para o inferno? Para o purgatório? É interessante pensar isso. Para onde foi a alma de Jesus quando ele morreu? Porque assim, a Bíblia diz que vai para a sepultura. Se nós analisarmos lá em João capítulo 11, nós vamos ver uma declaração de Jesus muito interessante. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Em João capítulo 11, Jesus Cristo deu uma declaração muito interessante. Como eu disse, estou lendo algumas passagens para que vocês entendam. João 11, de 11 a 14. Estou lendo aqui, né, para que vocês fiquem assim cientes no assunto, entendeu? Para que não haja dúvidas. No versículo 11, ele diz assim: isto dizia, João 11, verso 11, isto dizia, e depois ele falou, nosso amigo Lázaro fez o quê? Adormeceu, e vou para despertá-lo do sono. Então, Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Aí os discípulos disseram, Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus se referia à morte de Lázaro. Mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. E então Jesus disse no verso 14 claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu, diz o texto. A morte aqui é comparada a um sono. A um sono. Entendeu? Ou seja, a Bíblia está dizendo que assim como no caso a pessoa dorme, quem já viu um rato passando de junto enquanto está dormindo? Alguém de vocês aqui já viu? Tem gente que acorda com barulho, né? Mas tem gente que tem um sono pesado. Acordei com barulho de barulho. Então o que acontece? A Bíblia compara a morte a um sono, porque quando nós estamos dormindo, nós não vemos nada.
Barato. Mas aí vem a pergunta que eu fiz. E a alma de Lázaro, para onde foi? Para a sepultura. Porque se você analisar aqui o capítulo 11, a partir do verso 39, você vai ver que Jesus manda tirar o quê? A pedra, e depois ele fala: Lázaro, sai da onde? Sai do túmulo, sai daí. E Lázaro saiu. Então, meus amigos, ele não falou assim: Lázaro sobe do inferno ou Lázaro desce do céu. Agora, vamos imaginar. Digamos que Lázaro tenha ido para o céu, né, Joel? E Lázaro está lá com os anjos, glorificando a Deus e tudo. E aí, de repente, Jesus aparece cá na porta do túmulo e ressuscitando ele. E dizendo, é a mesma coisa dizer: Lázaro, desce. Desce que tu vai viver de novo essa vida miserável aqui. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem sentido. Então, quando nós pensarmos na morte, nós temos que pensar o seguinte: para onde foram os personagens bíblicos que morreram? Todos estão na sepultura. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, lá em Atos dos Apóstolos, que Davi escreveu um salmo falando que o seu corpo não veria corrupção. Está lá no Salmo 16. Aí ele diz assim: mas Davi até hoje está entre nós. Olha o que Pedro fala. E esse texto se refere à ressurreição do Senhor. Você está entendendo? O apóstolo Pedro, ele aplica um texto que Davi falou a respeito de si, a ressurreição do Senhor. Então, aqui mesmo, no capítulo 11, nós temos uma declaração de Jesus a respeito do outro assunto, porque nós estamos falando da morte, né? Mas o contrário da morte também é verdade, é a vida. E nós já falamos aqui bastante da ressurreição, mas eu vou ler para você o verso 25. Quando Marta estava ali, né, falando: olha, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí, então, Jesus chega. E Jesus chega e fala isso aqui. Esse verso está sempre nos funerais, que diz assim, ó. Verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso? Aqui Jesus está falando de algo interessante, porque Marta falou no versículo 24 que Lázaro iria ressurgir na ressurreição do último dia. Aí ele está dizendo: aqui está alguém que tem o poder sobre a morte. Lá em Apocalipse 1, verso 18, está escrito isso: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas o Senhor Jesus aqui diz de maneira bem clara que Ele tem o poder para ressuscitar os mortos. E aí lembra o que nós já lemos, nós já falamos aqui em outras noites. O que vai acontecer? Quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar. A Bíblia diz de uma maneira bem clara, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos só relembrar esse texto aqui para a gente entender um pouco esse assunto. Olha só, em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo declara algo interessante. Veja, Jesus disse que é a ressurreição e a vida, não é isso? Amém? Amém. Mas no dia da volta de Jesus vai acontecer algo incrível. E o que algo incrível é esse? É a grande ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia fala de duas ressurreições no dia da volta de Jesus. A ressurreição dos ímpios, que crucificaram Jesus, e a ressurreição dos justos. Depois de 1000 anos acontecerá a ressurreição
de todos os ímpios. Os ímpios de todas as eras serão ressuscitados para serem julgados. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo, que palavra será que o Senhor vai falar? E ressoar a trombeta de Deus, a trombeta vai tocar nos 4 cantos da terra. A Bíblia diz que ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a Bíblia diz aqui de maneira bem clara que a ressurreição dos justos vai acontecer na volta de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 trata de uma maneira bem mais clara a respeito disso. Nós não vamos abrir nesse texto porque já lemos em outro programa aqui, em outro dia aqui. Mas no 1 Coríntios 15, 26, está escrito que o último inimigo a ser destruído será a morte. Entendeu? Então, como será a destruição da morte? Ou, na verdade, como será vencida a morte? Aí, o 1 Coríntios, capítulo 15 também, a partir do verso 53, diz que tragada foi a morte na vitória. Ou seja, vencida foi a morte na ressurreição. A partir do momento que os justos ressuscitarem, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 6, que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este, a segunda morte não tem autoridade. E aí? A partir daí, eles ressuscitam com um corpo imortal. E a morte não terá mais poder sobre aqueles que aceitaram Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Os justos, aqueles que viveram aqui na terra, por ocasião da volta de Jesus, que estiverem mortos, eles ressuscitarão. E nós entendemos hoje pela Bíblia que a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura, ela vai para o túmulo, ela fica ali, não vagando por aí, ou andando, querendo puxar o pé de um de outro. Não faz isso. A pessoa quando está morta, ela está esperando a ressurreição. Seja a ressurreição dos ímpios, ou a ressurreição no caso, a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos é para o dia da volta de Cristo. Rebeca, pode colocar aquele vídeo aí, que agora eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Qual tem sido a tua decisão? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor, Ele está te dando uma oportunidade hoje para que você receba a salvação. A Bíblia diz no Salmo 95, hoje, se você escuta a voz de Deus, não endureça seu coração. A palavra de Deus diz de uma maneira bem clara, em outros textos, de uma maneira bem clara, que o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade. Hoje é o dia de salvação. Entrai pela porta, diz a palavra, mas a porta é estreita, né? E nós precisamos, no caso, decidir-se por Jesus dia após dia. Mas vocês que estão aqui hoje, que estão apenas estudando a Bíblia, nós que já somos aqui cristãos também da igreja já há um bom tempo, eu não estou me dirigindo somente àqueles que estão estudando a Bíblia,
é necessário tomar uma decisão hoje. Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de você colocar sua vida nas mãos do Senhor. Agora, o Senhor Jesus, Ele quer que você abra o seu coração. Até quando você vai ficar adiando sua decisão? Até quando você vai ficar, no caso, com o coração fechado para Jesus? Coração de pedra, hein? O Senhor Jesus está te dando hoje essa oportunidade. Sabe o que pode acontecer com a gente? Quem garante aqui que vai chegar em casa? Ninguém. Quem garante que vai chegar em casa? Quem garante que vai virar a esquina ali? Eu quero que você pense nisso. Tá com óleo? Pode colocar o óleo bem baixo depois eu ouvir, né? Nós vamos pensar ao ver um clipe falando da ressurreição. Mas esse clipe, ele é muito impactante, sabe? Mas enquanto ali não começa, eu quero dizer para você o seguinte, que é tempo de você se decidir agora. Que tal você abrir o coração para Jesus hoje? Você tomar uma decisão. Você precisa abrir o seu coração hoje para Jesus. O que você precisa fazer? Jesus, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero ser transformado. E hoje, a graça de Deus vai alcançar a tua vida. Eu sei que você só precisa dar um passo de fé. Mas hoje o Espírito Santo está chamando você. Deus, pode aumentar. Presta atenção. Vamos imaginar a cena da ressurreição. Olhando isso aqui. Voz queira chamar os que dormem no Senhor. Que momento lindo não vai ser, hein? Mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus. Sairão da terra e de céus todos vestidos com glória imortal. Cada ordem com voz de arcanjo. É isso que vai acontecer. O Senhor virá buscar. Glória a Deus. Os que nele descansarão e a trombeta soará, a morte terá fim. Essa é a nossa promessa. Anjos reunirão
qual vai ser a sua decisão. Essa música, essa música foi tema da última. Essa música foi tema da última edição da Voz da Profecia no rádio. Aquela música que passa de fundo quando o pastor Gilson Brito está falando. E a letra dessa música diz assim: a morte terá fim e a vida reinará. E aí? Eu quero dizer uma coisa para você. Essa é uma promessa para você, ou você vai deixar essa promessa passar? O Senhor Jesus está chamando você para se agarrar a esta promessa. E hoje é o dia da sua decisão. Eu quero fazer um apelo aqui àqueles que estão estudando a Bíblia, aqueles que estão aqui nessa noite nos visitando, para que nesse momento se decidam por Jesus. Hoje é o momento de você decidir-se. Porque se amanhã a morte vier, o que vai acontecer? Depois da morte segue-se o juízo. O Senhor está chamando você para uma grande decisão. Agora, você poderia ficar em pé para que eu pudesse fazer uma oração? Vamos orar nesse momento. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Deus, Ele tem um propósito para nós. E saiba que os planos de Deus são melhores para a nossa vida. Senhor Deus, obrigado por esse maravilhoso momento aqui de estudo da Tua Palavra. Nós estamos estudando a Bíblia e aprendendo mais da verdade bíblica a respeito da morte. A Tua Palavra nos diz que quem morre vai para a sepultura, fica aguardando amanhã da ressurreição, aqueles que morreram salvos. Mas aqueles que morreram perdidos, Senhor, eles perdem a vida eterna, perdem a salvação. Senhor, que adianta nós vivermos 30 anos aqui nessa terra se vamos perder a eternidade? Mas Deus, ajude aqui a cada um de nós, pelo poder do Seu Santo Espírito, a trilhar nos Seus caminhos. Eu sei que existem pessoas aqui que estão tomando sua decisão, que o Espírito Santo está tocando no coração, que o Teu poder faça diferença em nossa vida, e que esta mensagem de que a vida eterna é o melhor presente que o Senhor tem para nós, seja de fato algo que toque no nosso coração. E que assim, Deus, abençoe aqueles que estão estudando a Bíblia, aqueles que estão visitando aqui também, participando dessa programação. Faz, ó Deus, uma obra em nosso coração e transforma a nossa vida dia após dia. E também fica com o nosso lanche que nós vamos ter agora, Senhor. Que o Senhor abençoe, cuide das mãos que fizeram, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. E amanhã nós estamos aqui de novo. Espera aí que eu vou mandar uma merenguinha. Comendo pouco, não tem agora não.